E aí, turma, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo a gente vai encerrar, né, essa unidade do antigo regime aí que a gente começou algumas semanas, né? Trabalhamos aí a questão da sociedade do antigo regime, o mercantilismo, o absolutismo, os teóricos do absolutismo, os impérios coloniais, né? E aqui a gente vai encerrar trabalhando a questão das revoluções inglesas no século XVII, tá? Revoluções essas que podem ser consideradas, né, precursoras das revoluções burguesas que nós vamos observar no século XVIII, tendo como grande expoente, né, a Revolução Francesa, inspirada pelos ideais iluministas, né? Lembrando que no campo das ideias, da teoria, no século XVII, na Inglaterra, surge um teórico que é importantíssimo para a formação do pensamento ocidental, da ideia de democracia, de Estado liberal, né, que é o John Locke, o pai do liberalismo político. O Locke, ele é um cara que vai viver nessa Inglaterra do século XVI, uma Inglaterra extremamente caótica, né, do ponto de vista político, e ele vai perceber a necessidade de criticar o Estado absolutista, de criticar aquela concepção de que o poder, né, político dos reis emana de Deus, de que o absolutismo, né, deve existir, porque o homem é o lobo do próprio homem, enfim. Ele vai rever a proposta de contrato social apresentada pelo Thomas Hobbes, né, criando a teoria dos direitos naturais do homem e a teoria política, onde, na perspectiva dele, o poder político não vem de Deus, mas do povo ao qual o governante representa. E se o governante não está fazendo aquilo que se espera dele, o povo tem o direito, né, de literalmente meter o pé na bunda desse governante aí, substituí-lo. E a ideia dos direitos naturais do homem é que o homem cria, Deus ao criar o homem, né, o criou com esses direitos iguais: o direito à vida, a liberdade e a inviolabilidade da propriedade privada, né? Então esses elementos correspondem no campo teórico da base do que vai ser o iluminismo no século XVIII e as revoluções que vão estabelecer o fim do antigo regime, o fim do absolutismo e, consequentemente, abrir caminho aí, né, para a sociedade, né, o Estado moderno, contemporâneo que nós temos hoje, pautado nesses elementos, tá? Para a gente falar um pouquinho das revoluções inglesas, falar desse caldeirão, né, de mudanças aí, é importante a gente rever alguns aspectos do absolutismo inglês, tá? Lembrando que no processo de formação da monarquia inglesa, a dinâmica da Guerra dos 100 Anos ela foi importantíssima. Esse conflito começa lá nos anos 1300, né, entre França e Inglaterra. Os franceses queriam expulsar os ingleses da Normandia, da parte norte do seu país, né? E durante 116 anos, esse longo processo culminou com a derrota dos ingleses, que perderam o controle, né, sobre a parte norte da França, que é a Normandia. Bom, depois desse evento, nós temos, né, nesse período da Guerra dos 100 Anos, quem governava a Inglaterra era a dinastia dos chamados Plantagenetas, né? Quando a Guerra dos 100 Anos acaba, nós temos uma outra guerra dentro da Europa, da Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas. A família York e Lancaster vai disputar o trono, né? E acaba que depois de 30 anos de guerra, você vê, 116 anos de guerra, mais 30 anos de guerra civil, né? Então, praticamente durante um século e meio, o processo de centralização e de formação da monarquia inglesa, ele parou, né? Ele foi paralisado praticamente, né? E aí,
Depois desses 30 anos de Guerra das Duas Rosas, nós temos a ascensão da dinastia Tudor, com Henrique VII e depois o Henrique VIII, que foi o grande expoente, né, do absolutismo inglês, juntamente com a sua filha, a Rainha Elizabeth. Tá? Então a experiência absolutista na Inglaterra, ela é uma experiência muito breve, né? Lembrando que Henrique VIII é coroado ali no século XVI e já no século seguinte nós temos uma onda de revoluções que derrubam o absolutismo dentro da Inglaterra. Então é uma experiência muito curta, mas isso não significa que ela não tenha sido intensa e tenha, obviamente, a sua importância, né? Beleza. A partir do Henrique VIII, o rei inglês ele passou a ter cada vez mais poder, submetendo o parlamento ao seu controle, através de um mecanismo que a gente já explicou, eu já expliquei para vocês, que é o ato de supremacia, né? O Henrique VIII confiscou as terras da igreja, naquela dinâmica da separação dele lá com a princesa que era da Espanha. Ele queria se casar com a Ana Bolena, queria anular o casamento, enfim, aquela questão que acabou também desencadeando a criação da igreja anglicana. Mas através do ato de supremacia, o poder do rei aumentou, porque ele passou a ser, entre aspas, né, o maior senhor de terras da Inglaterra. Então os outros nobres tiveram que se submeter à sua autoridade. Só que na Inglaterra existia um dispositivo que impedia que o rei fosse totalmente absolutista. É a Carta Magna, documento esse assinado em 1215, que deu origem ao parlamento britânico, né? Enfim, e que é considerada a primeira constituição da Inglaterra. A Carta Magna dizia o seguinte, que em alguns casos, para tomar certas decisões, o rei tinha que consultar o conselho de barões, de nobres, que é o parlamento, obviamente, né? Então, em que casos? Guerra e aumento de impostos, principalmente, né? Só que a partir do ato de supremacia, o que vai acontecer? Os reis ingleses, cada vez mais, vão tomando essas decisões sem consultar essa nobreza, beleza? Então, gradativamente, vai havendo aí o parlamento, esse conselho de barões, ele vai perdendo a sua influência, a sua importância, gradativamente, até o rei assumir, né, com todas as forças e todo o controle político. Depois da morte do Henrique VIII, seu filho Eduardo VI assumiu, governou por pouco tempo, faleceu jovem, sem deixar herdeiros, e aí ele foi substituído pela irmã, né? A Rainha Maria, ou Mary, né? Conhecida como Sanguinária, né? A Bloody Mary, né? Por quê? Porque a Maria era filha do Henrique VIII com a Mary Stuart, né? De ascendência católica. E a Mary, ela quis reestabelecer o culto católico como oficial da Inglaterra. Isso deu uma confusão dos diabos, né? Uma série de guerras religiosas. Muita gente fugiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, né? Para as 13 colônias. Essa questão dessa migração, ela começa aí, né? Por isso que eu falei a questão do perfil do colono. É um perfil diferente, é um cara que está saindo de uma região que sofre perseguição política e religiosa, ele quer recomeçar a vida. Enfim, toda essa bagunça só foi organizada quando a rainha Mary, né, a Maria, foi afastada, e quem assumiu o controle foi a rainha Elizabeth I, né, a grande mãe do Estado moderno inglês. A rainha Elizabeth, ela reestabeleceu o anglicanismo como forma de religião oficial do Estado, mas ao mesmo tempo ela não perseguiu os cristãos católicos ou de outras agremiações. Ela permitiu essa liberdade, como ela dizia: eu sou a rainha dos anglicanos, eu sou a rainha dos ingleses, eu não sou rainha dos anglicanos ou dos católicos ou dos puritanos, né? Então ela cria essa ideia de identidade nacional, talvez pela primeira vez dentro da Inglaterra, né? Essa questão do orgulho, da vinculação da identidade nacional com a monarquia. É muito interessante, tanto é verdade que ela não se casa, né? Ela não tem filhos, ela ficou conhecida como a Rainha Virgem, justamente para essa questão da virgindade, ela fazer um link aí com a ideia da virgindade mariana, né? Do culto à Virgem Maria pelos católicos e pelas
ser aceita, né, como mãe da Inglaterra, mãe do povo inglês. Olha que coisa interessante, muito bacana essa leitura. Fica uma dica de filme, Elizabeth, a Era de Ouro, com a Kate Winslet, né, se eu não me engano. É muito bom o filme, narra essa dinâmica aqui. Nesse período, a Inglaterra teve muitos atritos com a Espanha, né, tendo em vista que os ingleses, assim como os franceses, né, davam cartas de curso a piratas que saqueavam os navios espanhóis que vinham carregados, né, de ouro e prata do Novo Mundo, dentro daquela dinâmica que eu expliquei para vocês, pelo fato deles não terem acesso, né, a essa grande riqueza, eles apelaram para a pirataria. Isso acabou provocando uma guerra entre a Espanha e a Inglaterra, a famosa guerra franco-hispânica, né? Britânico-hispânica, onde o Filipe II, rei da Espanha, construiu uma armada, assim, né? Uma quantidade de navios enormes para literalmente atacar a Inglaterra e riscar a Inglaterra no mapa, né? Para você ter uma ideia, um terço das florestas da Espanha foram derrubadas nesse período, né? Para construção de navios. Olha que coisa louca, né? Enfim. E a Inglaterra, cara, resistiu, conseguiu vencer a invencível armada, pode parecer até algo assim, né, o trocadilho, né? E essa liderança da Elizabeth foi muito importante nesse processo. E a partir daí, a Inglaterra ela assume o status de potência global, né? Que até então era das monarquias ibéricas. Então, até o século XVII, quem mandou no mundo, na Idade Moderna, Portugal e Espanha. A partir do século XVII até o término da Primeira Guerra Mundial, quem mandou no mundo foi a Inglaterra. Ela era de longe a maior potência, né, e importantíssima. E a Rainha Elizabeth, ela deu apoio, né, à construção naval. O pulo do gato, aqui nós temos a Rainha Elizabeth, vou mostrar uma fotografia dela. O pulo do gato aqui dos ingleses foi justamente perceber que não só comercializar a mercadoria, mas produzir e transportar era o que fazia o dinheiro entrar, sacou? Então, o sucesso econômico inglês, em comparação, né, com o mercantilismo espanhol, português, francês, ele está justamente aí. Por isso que a Inglaterra ela vai enriquecer e vai ter as condições necessárias no século XVIII para promover essa revolução industrial, enfim, da sequência, né, dessa dinâmica de crescimento econômico. Então é importante você perceber isso. A Rainha Elizabeth I, ela governou quase 50 anos, né, foi um longo reinado. Só que depois que ela morreu, como ela não deixou herdeiro, os seus primos da dinastia Stuart, que é escocesa, né, lembrando que a Inglaterra é um reino unido, você tem Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, né? Esses 4 países eles estão submetidos à autoridade do rei ou da rainha da Inglaterra. Mas você tem famílias nobiliárquicas, né, dentro desses reinos, desses principados. Por exemplo, o príncipe Charles, ele é príncipe de Gales, tá? Então o feudo dele, né, o reino dele é o reino de Gales. Mas por questões de parentesco, é uma teia de aranha, cara, assim, muito complexa. Não vale a pena a gente entrar nessa esfera. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando a Rainha Elizabeth morreu, a dinastia Tudor morreu com ela. Ela não tinha herdeiros. A rainha virgem, né? Dá uma olhada na cara dela que dá para você até entender porque que ela era virgem, mas enfim. E ela não deixou herdeiros. Quem vai assumir a coroa são seus primos, os Stuarts, né? Que são os reis escoceses. E olha que coisa interessante. Os reis Stuarts, eles queriam o quê? Incrementar ainda mais o absolutismo na Inglaterra, no Reino Unido. Em contrapartida, por causa desse crescimento econômico, dessa questão da Inglaterra se consolidar já como uma potência comercial e manufatureira, você já tinha uma burguesia que enxergava o absolutismo como incompatível. Tanto que o Locke, no começo dessa aula eu falei, é o cara que vai produzir a teoria que vai legitimar esses movimentos contrários ao absolutismo. Então é um caldeirão de mudanças aí que eu estou falando para vocês. Isso leva a essa onda de revoltas e revoluções
que nós vamos ver no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!